Por que muitos casais que se amam enfrentam altos e baixos? Quase todos nós desejamos viver um relacionamento leve, saudável e de trocas genuínas, mas quando a convivência se aprofunda, alguns conflitos surgem. E por que isso acontece, mesmo em casais que se amam? Talvez é algo que você vem se questionando, porque é o que você hoje está vivendo. E se for essa a situação, ou se você quer poder compreender sobre esse assunto, é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Primeiramente, eu acho importante reforçar para você que as características que eu vou trazer aqui para responder a essa pergunta não são generalizadas. Não significa que se você está passando por isso, é o que vai responder sobre o teu relacionamento. Até porque ele é único, subjetivo, vocês têm a tua própria história. Então, você pode pegar essas características e avaliar se faz sentido ou não na tua situação. E a primeira resposta para essa pergunta está na ausência de algo que é essencial, a maturidade emocional. E o que é isso na prática? É a capacidade que o indivíduo tem de reconhecer as suas emoções e desenvolver recursos, habilidades para lidar com elas de forma assertiva. Quando essa maturidade ela é desenvolvida, além do indivíduo poder reconhecer as suas emoções, ele também pode se responsabilizar pela maneira que ele lida, que ele age a partir delas. Na ausência da maturidade emocional, é muito comum existir conflitos dentro das relações. Porque quando o indivíduo ele não reconhece a emoção que ele está sentindo, ele também não sabe como agir diante disso. E, inclusive, isso pode levar ele apenas a responsabilizar o outro pela forma que ele está se sentindo, sem entender que ele pode desenvolver recursos para lidar com essas emoções. Ele não só pode, ele deve. Porque, no fundo, isso é sobre responsabilidade dele. É sobre a tua responsabilidade reconhecer a emoção que você está sentindo, descobrir quais são os recursos que você tem para lidar com ela, para, por exemplo, diante de uma situação, não ter um comportamento muito desproporcional. Para, diante daquela situação, tu também poder verbalizar o outro que, poxa, aquele comportamento que ele teve gerou tristeza em você e que você não gostaria que ele repetisse. No momento em que você não sabe identificar, você também não sabe comunicar, e aí vem a falha da comunicação. Ou seja, o relacionamento ele tá harmônico, ele tá equilibrado, vem uma situação que gera uma emoção em você desconfortável, você não sabe lidar com essa situação, isso não se resolve, mas com o tempo essa emoção ela vai se acomodando dentro de ti e o relacionamento vai voltando a ser harmônico. Até o momento que talvez, inclusive aquela situação lá se repete, você novamente sente ali uma emoção desconfortável, uma raiva, uma tristeza, um ciúmes e novamente existe um conflito dentro do relacionamento. Onde, se você buscasse desenvolver esse conhecimento, reconhecer as suas emoções, reconhecer quais são os recursos internos que você tem para lidar com elas, diante dessa mesma situação, você poderia agir diferente e essa situação teria um desfecho diferente também, que possivelmente não seria o conflito existente na ausência de maturidade emocional. O segundo ponto, ele pode estar correlacionado àquilo que você viveu e teve como referência lá na tua infância. Então, onde você vivenciou as primeiras experiências de relacionamento. E talvez naquele contexto existia muita briga. As pessoas, elas tentavam se resolver através de um grito, elas não se ouviam. E aquilo era algo tão desconfortável para você que talvez você até desejou fazer diferente quando você conhecesse alguém. E você até tenta, você se esforça muito, mas sem perceber, você pode em alguns momentos repetir aqueles padrões, inclusive inconscientemente, talvez até de uma forma de sabotar a harmonia da tua relação, porque para você é desconhecido um contexto de relações leves, saudáveis, tranquila, onde existe uma comunicação, onde ambos conseguem ceder, onde conseguem, se ouvir, se entender, realinhar o que não tá bom. Como isso é desconhecido, você acaba reproduzindo algumas coisas para tornar esse contexto familiar para você,
mesmo que conscientemente o teu desejo é não repetir aquele padrão. Outros pontos que podem estar correlacionados a esses padrões da tua infância é talvez que dentro daquele contexto que você vivenciou, houve necessidades tuas que não foram atendidas. Inclusive, quando a gente fala sobre emoções, é muito comum quando a gente chega alguém sem essa maturidade emocional, sem saber identificar essas emoções, quando a gente retorna na história do indivíduo, a gente percebe que isso não foi desenvolvido desde a infância. Talvez quando a pessoa ficava triste, essa era uma emoção reprimida, porque talvez nem os pais não sabiam lidar com as emoções, então acabavam reprimindo essa emoção no filho. E aí, quanto adulto, a pessoa ainda não conseguiu desenvolver isso por si só, porque não foi algo aprendido, e ele acaba buscando relacionamentos com a expectativa que o parceiro ou a parceira faça isso por ele. E aqui é um ponto importante do porquê que isso pode gerar conflito, que é porque essa é uma responsabilidade do indivíduo. É ele que precisa aprender sobre suas emoções, é ele que precisa aprender quais são os recursos que ele tem para lidar com elas, né? Para no momento que essas emoções sejam despertadas, ele consiga reagir de maneira assertiva. É responsabilidade do indivíduo aprender a satisfazer as suas necessidades, a entregar a ele mesmo aquilo que ele necessita. E quando ele cria a expectativa que o outro possa suprir, ele acaba colocando aí um peso dentro do relacionamento que não é da relação, é do indivíduo. Assim como, talvez o fato de você não ter sido acolhido diante das suas emoções e, ao invés disso, ter sido reprimido lá na tua infância, quando você vivencia o relacionamento na vida adulta, você acaba tendo medo de expressar e não ser acolhido, não ser compreendido. E aí você acaba deixando de ser vulnerável dentro da relação. Só que é a vulnerabilidade que conecta as pessoas. Então esse é um ponto que pode distanciar você do teu parceiro, da tua parceira. E o outro ponto, também ligado a essa questão da repetição de padrões lá da tua infância, talvez você não busque alguém para satisfazer as tuas necessidades, mas você cresceu com esse senso de poder salvar as pessoas, salvar alguém. Ao invés, então, de ser uma construção em conjunto, existe uma energia muito grande sendo colocada no consertar o outro, no ajudar o outro, e não no aceitar ele como ele é, e você como você é, e juntos poder construir a conjugalidade. O foco não está na conjugalidade, está na individualidade do outro. É importante que ambos se responsabilizem pela sua própria história. Porque ao olhar para a tua individualidade, cuidar dela, satisfazer as suas próprias necessidades e reconhecer as tuas emoções e aprender a lidar com elas, tendo então esse lado individual bem fortalecido, vocês possam juntos construir a conjugalidade. Esses são alguns pontos comuns que se apresentam dentro então desse contexto, como eu mencionei lá no começo do vídeo. Se você identificou algum deles, não basta ter essa consciência e esse conhecimento, talvez seja isso. Tá? Mas é preciso que isso seja transformado em ação, seja transformado em, de fato, buscar o que for necessário para resolver essas questões e conseguir manter essa harmonia dentro do relacionamento. De forma unânime, a literatura científica, que ao menos eu já tive acesso, afirma que casamentos satisfatórios, eles apresentam as seguintes características, os seguintes fatores: uma boa comunicação, uma proximidade emocional, recursos para lidar de forma assertiva com os conflitos e ajuda mútua. Esses são os pilares que sustentam uma relação a longo prazo, de forma harmônica e saudável. Ou seja, os casais que se conhecem de verdade e se responsabilizam inicialmente pela sua própria história tendem a se adaptar melhor, encontrar mais satisfação e construir relações mais estáveis e duradouras. Por fim, eu quero te dizer que os relacionamentos, eles não são difíceis. O difícil mesmo é a gente amadurecer dentro deles e amadurecer o relacionamento. Mas quando isso acontece, você pode ter certeza que o teu relacionamento, ele vai ser ainda melhor. Até o próximo vídeo!